beleza? Quadrinheiro Velho. E a gente tá começando de novo um novo VelhoCast, agora totalmente reformulado, né? A gente tá com novos participantes fixos, não são convidados, porque infelizmente o Fábio, ele resolveu fazer outras coisas e não vai mais acompanhar a gente. Eventualmente ele vai estar como convidado, porque ele continua gostando. Então eu vou apresentar pra vocês essa galera totalmente nerd que vai estar participando e ajudando a gente a analisar e falar sobre uma porrada de coisas. Os temas são geralmente livres, tá? Então vamos lá, Marcelo Tiwi, se apresenta aí, cara. Pô, sacanagem ela, você me chama de Marcelo Tiwi e quer que eu me apresente como, cara? Não dá, né? Então esse que vos fala é o Marcelo Tiwi, presidente do Conselho Jedi São Paulo. Mas hoje eu sou só o cara que vai atrapalhar os outros três aí. Caramba. Temos também o Roberto Fabrício, também do Conselho Jedi São Paulo. Eu mesmo, um prazer estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz porque o Alan ele procurou pessoas inteligentes, bonitas, conhecidas, bem-humoradas. Como ele não achou ninguém, vai a gente mesmo. É bem isso, totalmente. E também o Danilo Gonçalves, do canal Mestres do Universo do YouTube, que é aqui da região de São José dos Campos também. Fala galera, beleza? Aqui é o Danilo e eu ainda estou apaixonado por Rogue One, então vamos começar aí. Legal. E como o Danilo já adiantou, o assunto que a gente vai tratar hoje, nesse primeiro VelhoCast novo, é exclusivamente Rogue One. Então, se você não assistiu ainda o filme, eu recomendo que você pare agora de ouvir esse VelhoCast, porque a gente vai falar sobre tudo, a gente vai dar uma pincelada ou até, dependendo, uma aprofundada no que a gente souber, porque a gente não sabe de tudo. Né, galera? The world is coming undone. Imperial flags reign across the galaxy. Can you be trusted without your shackles? Let's just get this over with, shall we? We've a mission for you. Isso quer dizer então que spoiler tá aberto? Tá aberto pra spoilers, então é spoiler free, a gente vai falar de tudo, por isso que eu falei, galera, se você não quer saber, se você não viu o filme ainda, não escute esse podcast. E também exatamente, eles conseguem os planos da Estrela da Morte no filme, isso é um spoiler muito importante. É importante observar que existem cenas pós-créditos no filme, né? Essas cenas pós-créditos são o próprio filme, é o Nova Esperança. Pode crer. É verdade. Então é isso aí. Bom, primeira coisa, a opinião de vocês. O que vocês acharam do filme? Quem começa? Pode ir, manda ver. Bom, então, você sempre vai com aquele espírito de Star Wars e você vai, assim, acho que a primeira vez você vai analisando o filme, né? Você vai se envolvendo, claro, mas você vai analisando o filme. Não é um filme perfeito. Todo mundo falando que é excelente, é o melhor filme de Star Wars. Bom, eu não acho o melhor filme de Star Wars. Eu acho o filme muito bem feito, a história muito bem amarrada, o roteiro original, fantástico. Em termos de roteiro, eu não tenho nada a tirar nem pôr. Muito bom. Com relação à direção e algumas escolhas é que eu já achei complicado. Trilha sonora, achei complicado. As cenas de batalha, não achei tão tensas como eu esperava que fossem. Mas assim, tem muitos. Os ganhos compensam de longe essas pequenas falhas que eu vi. Eu gostei muito, eu colocaria ele como meu quarto filme predileto aí, melhor do que O Despertar da Força. Cara, eu também achei melhor que O Despertar da Força. É um filme que eu saí em choque na primeira vez que eu assisti, e eu saí muito emocionado na segunda vez que eu assisti. Na terceira vez eu fui ver dublado e eu dormi em alguns momentos porque eu tava muito cansado. Que é isso? Eu conseguiu dormir em Star Wars, cara? Cara, isso é um pecado. É um pecado. O Danilo tava do meu lado, cara. Daí de repente eu dei aquela piscada, eu acordei, daí ele me cutucou assim, né? Você dormiu? Você não roncou pelo menos, né? Não roncou, não. Viu, cara? Pode parecer estranho, mas outros colegas aqui em São Paulo, na segunda sessão, reclamaram da mesma coisa. Falaram, teve horas hoje que eu não consegui. Não resisti e dei uma cochilada. Então, no meu caso, isso não aconteceu. Mas é uma coisa que ficou bastante latente, não sei se pra vocês, mas pra mim parece que ficou bastante claro. É que o diretor ele consegue uma façanha de envolver você de tal maneira que na segunda vez que a gente estava assistindo, você já assistiu, você já sabe que vai rolar. Então na primeira meia hora você fala assim, tudo bem, pode até ser meio cansativo, mas vamos lá, porque eu quero ver.
Só que dessa meia hora em diante, você já tá torcendo de novo pelos caras. Isso é verdade. Então, eu tive eu isso acho também. que isso é um mérito imenso do diretor, cara, porque eu não me lembro de ter acontecido isso com nenhum outro filme. É lógico que Star Wars a gente vê algumas vezes. Mas com Rogue One, você passa a torcer pelos caras. Algumas vezes, né? Algumas 40 vezes. Eu também torci e Alguma coisa assim. Eu também torci e some-se a isso que, assim, o filme corre muito rápido. É muita informação, muita ação. Não é cansativo, mas é muita informação. A quantidade de coisas que ele passa. E ele expande Star Wars de uma maneira espetacular no Rogue One. Acho que o grande mérito é ter expandido o universo Star Wars como nenhum outro filme fez, eu acho. Eu também acho. Eu acho que ele fez esse lance aí. Eu achei engraçado, até comentei isso quando eu saí da segunda vez com o Alan, que por mais que você saiba o que vai acontecer, como o Tio estava falando, você fica apreensivo o filme inteiro. Você já sabe o que vai acontecer, mas o filme te deixa apreensivo. E eu acho que de todos os filmes de Star Wars, esse é o primeiro que dá porrada mesmo na gente, sabe? Porque o Star Wars, ele é incrível, ele é fantástico, mas não machuca. As coisas vão acontecendo, tirando a morte do Han Solo, que é muito pesada em Despertar da Força, mas a gente praticamente, acho que quem é fã, todo mundo percebeu que aquilo ia acontecer. A gente não sente muito as mortes em Star Wars, porque ninguém tão importante morre. Já nesse filme, cada momento as porradas são doídas. Você olha pra tela e você engole seco toda hora. E tem uma coisa aí, pra quem tem filho, principalmente filho novo, esse filme fala muito mais. A relação de pai e filho que é tratada nesse filme, tem muito cara que deve estar trabalhando muito, que fica se questionando se fica longe do trabalho, não consegue ver os filhos direito, que depois que assistir Rogue One ele vai repensar isso. Por causa do pai da Jean, né? Exatamente. Mas eu acho que aí remete à receita Disney, né, cara? E assim, aí a gente já pode entrar nas metáforas do filme. Essa relação deles dois é uma metáfora disso que eu falei, dessa coisa dos pais distantes dos filhos. Não precisa ser fisicamente, pode ser por qualquer motivo. Isso também mexe um bocado. Outra coisa também, aquela coisa dos rebeldes contra os imperiais, lembram muito os árabes aqui se rebelando contra os imperialistas. Isso também é uma coisa social a se pensar também. Sim. Eu fiz um paralelo bem interessante com relação a isso, porque a impressão que dá é isso, né? Que a gente está vivendo hoje no país uma coisa muito paralela, né? Muito parecida, né? Essa coisa do imperialismo, da opressão, de você ser obrigado a fazer certas coisas, né? A perda da liberdade, talvez, e em oposição a justamente os rebeldes que querem fazer o que eles gostariam de fazer, né? Não poder escolher o caminho deles, né? Coisa que o Império não tem, né? E é aquela fala que o outro lá fala, né? Bem no começo do filme, eu acho que como é que ele chama o vilão mesmo? Deu branco agora? Krennic. Diretor Orson Krennic. Isso, esse sujeito aí. Na hora que, bem no começo, eles estão discutindo, né? Fala assim, não, mas isso aí é a liberdade. Mas a liberdade é a sombra da opressão. Tem que começar de algum jeito. Então é aquele negócio de os fins justificam os meios, né? Eu acho legal essa discussão, e é uma coisa que fica sutil e as pessoas às vezes não param pra pensar, né? Are you an angel? Uma das coisas que eu percebi no filme é exatamente essa crítica e essa exposição do que acontece hoje no mundo, né? Porque acho que pela primeira vez a gente pôde ver a aliança rebelde, talvez em alguns pontos negativos, né, que a gente não tinha visto. Até agora eles eram tratados única e exclusivamente como heróis. Bem lembrado. É um grupo político subversivo a um outro grupo político maior, né? Exatamente. Nesse filme você já tem essa outra cara. Será que é tão assim... Será que eles são tão corretos? Será que os fins realmente justificam os meios também para quem está lutando contra um opressor? Isso ficou bem expressivo no filme. Teve uma hora que eu fiquei puto, eu fiquei com raiva deles, né, dos rebeldes. Falei, vocês não vão lá? Mas que bando de... né? Puta, eu xinguei pra caramba nessa hora. E isso foi um outro ponto importante, porque mostra que foi o sacrifício daquele grupo do Rogue One mesmo, aqueles 6, né, mais o Saw Gerrera que morreu antes, que se uniu, que se sacrificou, que fez com que se unisse a rebelião. Sim. Né? E eu me atrevo a dizer assim, a gente deve ver alguma referência a esses heróis no episódio 8. Uma estátua deles, alguma menção a eles. Eu acho que deve haver alguma coisa assim, sim. Cara, faria total sentido isso, hein? Né, eu acho. Sim, sem dúvida. Eles morreram como mártires, né?
Eles precisam ser inseridos, né, agora nos outros filmes, né? Já pensou se fosse George Lucas, ele já ia fazer uma Special Edition do 4, 5 e 6 só pra poder colocar alguma coisa. Aliás, falando em Edition, que você falou, eu acho que vai ter muita cena adicional aí na versão em DVD, hein? Porque a gente pensa sempre a receita Disney como uma coisa positiva e tal, que vai trazer alguma coisa pra sociedade de modo geral. E só que ao mesmo tempo a gente fica assustado com os filmes da Disney, porque fala assim, poxa, eu não vou ver a coisa do jeito que ela é realmente, né? Vai ser uma coisa mais maquiada e tal. Muita gente tinha medo quando começou o negócio de filmes da Marvel, que falou, mas agora vai infantilizar meus personagens e tal, e não foi isso que aconteceu, né? Na verdade, não. Acabou ficando uma coisa apresentável para toda a sociedade, independente do que eles fizerem na tela. Só que nesse do Rogue One, por exemplo, naquela cena em que os guardiões lá são colocados à prova, e que o Império está atacando, ou ele é atacado, né, nas ruas lá do mercado, quando vem aquela segunda leva, né, que todos eles ali são praticamente debulhados, né, pelo Chirrut, né? Sim, sim. Tem um que ele vai tentar levantar a cabeça e nisso o Base tá do lado assim e dá um tiro queima-roupa na cabeça do cara. Na cabeça, eu achei super forte. E filmado, e assim, bem filmado, quer dizer, apareceu pra todo mundo ver, então não é uma coisa que fala assim, puxa, então a Disney podia ter colocado o dedo nisso e não querer mostrar esse tipo de imagem. Mas é engraçado porque ao mesmo tempo que é forte essa cena, o tiro não faz nem deixa preta a armadura. Você nem fura a armadura, o cara cai e você não vê um buraco na armadura, você não vê... Você fica imaginando, cara, como que o cara morreu? Isso eu fiquei prestando atenção. A não ser aquele cara que esse próprio cego segura, utilizando como se ele fosse um escudo, né, enquanto todos os outros estão atirando nele. Esse daí ficou. Só esse daí. E todos os outros eu fiquei prestando atenção. Falei, caramba. E o droid, né? Que o droid foi furando até que ele caiu. Aliás, eu fiquei morrendo de dó quando ele morreu, cara. Puxa vida. Eu também. Mas o droid é o start, né? O droid é o que começa, é o primeiro. Que te avisa. Fala, ó, você tá vendo o que tá acontecendo com esse cara? Sim. É o que vai acontecer com todo mundo daqui até o final. A coisa, como se diz, a coisa tá ficando séria. Exatamente. É verdade. Every day they grow stronger. There is a 97.6% chance of failure. He means well. This is our chance to make a real difference. Are you with me? All the way. E eu acho que seriedade é uma das coisas que mais diferencia esse filme dos outros, né? Porque esse filme é muito pesado nesse tom sério, assim, de não ser tão simples de entender, de você acabar sentindo muito mais, como eu falei no começo, do que isso. E essa questão da fórmula da Disney que vocês estavam falando, a gente acaba tendo medo mesmo, mas a Disney parece que aprendeu a não fazer filme só pra criança, né? Eu acho que... Olha, isso aí é o efeito Star Wars que eu tenho visto. Star Wars realmente está forçando a Disney a fazer filmes voltados para adultos. Inclusive tá para sair agora um outro filme, um longa da Disney, eu não lembro o nome agora, que fala sobre um resgate de um navio, acho que na década de 50. Tá para sair agora. Eu vi o trailer, fiquei impressionadíssimo. A qualidade deve ser muito boa, tem muito ator famoso nesse filme. Então é uma prova de que a Disney tá no caminho certo com relação a realmente fazer filmes adultos. Legal. E pensando no roteiro do filme, agora eu tava pensando no seguinte, ele vem pra, não diria resolver, né, mas ele vem pra se posicionar com relação àquela velha história de como que os caras fazem uma Estrela da Morte, fazem um negócio desse tamanho e deixam aquele buraco lá, né? Ele vem pra responder essa pergunta, que é uma briga de vários fãs, né? Alan, foi a primeira pergunta que eu me fiz quando eu assisti Star Wars, por que ia ter uma falha besta dessa? Não podia botar um tapume ali, né? Uma aderite? Pois é, coloca uma... coloca, não atire aqui, né? Uma placa, assim. Uma placa, né? Uma coisa assim. Mas olha, o roteiro de Rogue One, pra mim, é o grande trunfo do filme. Eu também acho. É um diferencial. E achei muito legal. Tem referências ao budismo bem legais lá, 2 referências, né? O primeiro que o Bodhi, o piloto, né? Bodhi é a árvore sob a qual o Buda atingiu a iluminação, né? Isso é muito legal. Ah, que legal. E o mantra que o monge fica repetindo, o Chirrut,
Sim. O mantra que ele fica repetindo é muito parecido com o mantra budista. Você sabe como é que a gente chamou isso daí, Fábio? E também é uma... Jedi Moko. Jedi Moko, né? Legal. E é legal porque ainda assim continua no mesmo caminho que o George Lucas, que usou muita referência oriental nos 3 filmes, né? Nos primeiros filmes. Né, até a própria aparência do Darth Vader e coisa e tal, né? Esse é outro mérito do roteiro. Ele manteve referências históricas, referências mitológicas, né? Sim, assim, ao longo do filme. Achei muito... Assim, ele teve mais cara de Star Wars enquanto roteiro do que Despertar da Força. Também acho. Foi bem mais fiel à própria história de Star Wars. Porque eu achei que o Despertar da Força ele foi um fanservice super gritando-te na tua cara. E o Despertar da Força, ele foi com fanservice pra quem é fã de verdade. Então, cara, o que é fanservice? Eu não gosto desse termo fanservice. Dá a impressão que rebaixa o filme. Eu não acho legal. É uma coisa como se fosse uma coisa secundária, lateral, insignificante. O Rogue One não é. Não é. Muito pelo contrário. Não, e nem o Despertar da Força. Eu acho que não há demérito nisso. Não. É que a impressão que eu tenho é que às vezes eles fazem um negócio muito gritado. Ou seja, a pessoa é obrigada, ela não tem como não perceber aquilo ali. Enquanto que no Rogue One tem detalhes que é mais pra quem realmente conhece o universo, que conhece o universo expandido, né? Que nem a gente tá falando, o cara veste branco, né? Quem vai entender isso aí? Só quem conhece o Thrawn, por exemplo, que vai sacar, que já teve outro que usava branco. Ele faz referência a Rebels, quando chama General Syndulla. Tem um monte de pequenas referências. As frases, né, esses guardiões de Will, que aparece no filme, que é uma referência ao primeiro livro, ao primeiro roteiro de Star Wars que o George Lucas escreveu, que se chamava As Aventuras de Luke Skywalker, da forma que foi contada no diário dos Will. Né, porque o roteiro original era para ser contado pelo R2-D2 100 anos depois que já tinha acabado tudo. Então são referências muito bacanas. A frase que o Chirrut fica falando, né? Que a força dos outros esteja com você. No roteiro original era assim que era pra ser falado. Depois que ele mudou quando foi pro cinema, né? Que sempre foi a força dos outros. Tanto que nessa quadrinização do roteiro original que saiu em 2 edições aí, é assim que tá. É bem interessante. É bem interessante mesmo. Eu não sei se eu superestimo demais o J.J. Abrams em O Despertar da Força ou se ele realmente quis fazer isso. Eu até já falei isso outras vezes. Mas eu não acho que o problema de O Despertar da Força seja fanservice. Eu acho que os caras quiseram exatamente fazer uma homenagem a Uma Nova Esperança, sabe? Star Wars tá de volta e é isso aqui. Exatamente igual, porque o filme não adianta. É o mesmo caminho de Uma Nova Esperança, é muito parecido. Mas eu encaro como uma homenagem mesmo, porque eu acho que seria muito cara de pau os caras imitarem exatamente o filme, sabe? Eu acho que foi muito isso, de olha, a gente vai fazer uma homenagem, tá aqui, Star Wars de volta 40 anos depois, vocês vão sentir a mesma coisa, e daqui pra frente a gente faz o resto diferente. Então, Danilo, é justamente esse ponto que é a homenagem, que é aquela parte reboot, né, do Despertar da Força, que eu achei forçado, que eu não gostei. Se tivesse sido uma aventura totalmente inédita, eu acho que o Rogue One não seria melhor. É justamente aí que tem o diferencial. E tem alguns pontos também do Rogue One, que assim, a trilha sonora eu me decepcionei um pouco, esperava mais a trilha sonora. A trilha sonora não aparece, não aparece, né? Ela, você não tem... Ela não aparece. Eu sinto muita falta, isso é uma tendência de mercado, não é tendência de Star Wars. De se fazer melodias com aquela coisa de grudar no ouvido, como a gente tinha as músicas da trilogia clássica, né? Isso não se faz hoje em dia mais, infelizmente, e a trilha de Rogue One não fugiu a essa regra de mercado aí. Uma pena, mas... Pra mim foi o contrário, viu, Fábio? A trilha do filme é esquecível. Você achou que você gostou? Eu gostei, cara. Inclusive, assim, é que eu já gosto do trabalho do Giacchino, mas porque eu já conheci alguns trabalhos dele de jogos de guerra, que ele já fez há algum tempo atrás. Uma coisa que deu pra perceber é assim, o Império não tem um tema definido como é em um Império Contra-Ataca, por exemplo. O cara quis aproveitar a Marcha Imperial, exato, que é a do Vader, quando o Vader aparece e tal, mas quando o Império tá agindo, não tem um tema definido. Só que ele pensou, cara, algumas notas da Primeira Ordem, do episódio 7. Por vezes, você tem a nítida impressão de que você vai ouvir o tema da Primeira Ordem. Então ele desenrola com uma outra melodia. Então... eu percebi que é o tempo todo influência. Exatamente. Eu percebi isso então, mesmo. Mas... Exatamente, nesse caso a gente não tem um tema novo, a gente tem uma variação de um tema anterior. Eu senti que ali a história de Rogue One tinha que ser, com certeza, pelo menos uns 3, 4 bons ganchos para melodias novas. Com certeza. E eu senti falta disso.
E eu notei também que a trilha foi muito direcionada pra guerra, né? É uma trilha de filme de guerra. Marcial, forte, tensa, Mas ela vai num crescendo, né? Bem marcha, né? Tem marcha. Vai. Eu baixei a trilha. Eu baixei a trilha hoje, inclusive, pra colocar no vídeo que eu tava fazendo e eu achei, fantástica. Mas assim, durante o filme você não sente tanto ela. Você só percebe a trilha quando ela entra as versões, né? Quando eles adaptam, que nem a gente tava falando. É muito curioso isso. Então, eu queria lembrar, antes que eu me esqueça aqui, de uma outra referência histórica e mitológica de Rogue One, que inclusive eu tinha falado já, tanto no Anime Friends como na JediCon, que é o personagem do Cassian, né? Se vocês lembram, o Cassian, eu fui pesquisar a origem do nome, né, que vem de Cassiano, o santo da Igreja Católica. Qual é a história do Cassiano? Ele, na época da Roma pagã, ele foi um dos primeiros a divulgar o cristianismo, e por conta disso ele foi chamado de traidor e morreu pelos próprios alunos. Ou seja, eu fiquei me perguntando, será que o Cassian tem alguma relação de traição no filme? Ele tem, duas. Primeiro porque ele estava traindo a confiança da Jean ao não falar que ele estava originalmente solicitado para matar o pai dela, e ele traiu a rebelião ao não atirar no pai dela. Ou seja, realmente se confirmou aquilo que eu tinha falado, de que realmente tem uma coisa de traição no personagem dele. Mas ele, nesse caso, se redime, né? Ainda bem. Então, é uma coisa que as pessoas perguntaram pra mim algumas semanas antes do negócio, e toda vez que aparecia o Cássio eu falava assim, esse cara pra mim é o traidor. Aí o pessoal me perguntou, mas por que você acha que tem que ter uma traição? Falei, porque tem que haver a redenção, né? Sem uma traição você não tem a redenção, e é isso que vai levar esses caras a pegar esses planos lá. Porque é uma missão suicida, exato, né? Outra referência mitológica, com certeza. Só puxando aquela coisa lá do maestro que a gente estava falando do Red Carpet, teve um comentário dele dizendo o seguinte, que eles trabalharam durante 4 semanas e meia na trilha sonora. E em cada um dos dias, em todos os dias em que eles entraram no estúdio para poder gravar, a primeira coisa que eles tocavam era o tema principal de Star Wars. Todos os dias, sem exceção. Apesar de não ser utilizado inteiramente nos filmes, né? Ele diz que era uma inspiração para eles, que ajudava eles a entrar no espírito do filme. Sensacional, hein? Isso eu achei bem legal. Sensacional. E embora esse filme não tivesse aqueles letreiros subindo, igual os filmes tradicionais, isso a gente já sabia, mas eu senti falta do Star Wars aparecendo e indo pra trás. Isso eu senti falta. Eu senti muita falta desse Star Wars aparecendo. Eu não senti falta das letras subindo, mas do Star Wars aparecendo eu achei estranho. Senti falta mesmo. Eu entendi o motivo, mas senti falta. I see your point, sir. You're rebels, aren't you? Save the rebellion! Save the dream! Agora me responda uma coisa, quantos personagens da trilogia clássica vocês encontraram no filme? Caramba, vamos tentar numerar isso. Começa falando aí, Fábio. Não, eu identifiquei 9, quem identificou menos? Você marcou os 9? Eu não contei. Eu marquei 9. Eu também não contei, vamos lá. Tá, vamos lá. O mais bom, Vader, Leia, Tarkin. Aliás, Tarkin foi uma surpresa maravilhosa do filme. Eu nem imaginava. Espetacular. Sim, o Tarkin. Adorei, cara. Foi uma surpresa muito maior do que a Leia. Então, a Leia que eu ia falar que eu não gostei. Stop that. Da imagem dela. Do CG, o rosto tava plástico. Tell me, what's troubling you? CG muito artificial. Muito artificial. Aí eu identifiquei 2 pilotos, 2 comandantes de X-Wing que estavam no ataque à Estrela da Morte em A New Hope. Sim. It's not over yet. Aí Ponda Baba e Doutor Evasão. Peraí. Isso aí tem que ser outro mérito do diretor, hein? Porque ele simplesmente pegou a cena do episódio 4 e colocou no Rogue One, cara. Inclusive as falas dos caras. Inclusive as falas, cara. Isso aí tem que ser pontuado porque eu achei incrível. Mérito mesmo. Aí eu vi também o Dr. Evasão e Ponda Baba. Pra quem não sabe, são aqueles dois que estavam na cantina. E aí arranjaram a treta com o Luke. Aí entrou o Obi-Wan na conversa e tirou o braço do Ponda Baba. Exato, coitado. Exatamente, é verdade. R2D2 C3PO. Hello, I think. Isso. Mais um droid. Qual? O droid que aparece lá quando o R2 acorda dentro do Sandcrawler dos Jawas. Tem um droid que parece todo cromado. É ele, é parecido. Ele aparece nas ruas, é o mesmo droid. Inclusive é o Anthony Daniels, né? Como é que é? Eu não sei, é ele? Se eu não me engano, é o Anthony Daniels que fez uns 3 ou 4 droids no mesmo estilo do C3PO no filme. Exatamente, isso aí. Né?
Muito interessante. Então tem um outro também, aquele droidzinho, aquele robozinho preto que andava na Estrela da Morte pequenininho, que ele faz esses barulhinhos chatos. Lá, os mouse droids. Isso. Mouse droids, tinha um também lá que apareceu. Acho que são esses. Só esses? Vamos falar de... Pô, peraí, e o General Dodona? Não, teve mais. Teve o General Dodona, a Momotima. Dodona, cara. A Momotima também, é verdade. Não, a Momotima ela aparece no Retorno de Jedi, né? Sim. Você tá falando da New Hope. Não. Tô falando a trilogia clássica em geral, Capitão Antilles. Dodona, Momotima. Capitão Antilles aparece. O Antilles foi da trilogia nova, né? Não foi trilogia clássica. Não. Ele não apareceu na clássica. Ele é citado. Não, o Capitão Antilles, ele é citado, Isso. Ele é citado. Ele é citado, mas ele não aparece na trilogia clássica. Quem mais? Quem mais? Acho que é isso. Acho que é isso também. Mas é gente pra caramba, hein? Agora, gente pra caramba. O que tem que deixar também, uma coisa que pra mim pelo menos ficou bastante clara, é assim, aquele japonês que morreu e que vai dar lugar ao Luke, ele automaticamente entrou pra história da saga como um cara muito importante. O Red 5. O Red 5, exatamente, porque ele é morto eu reparei. E explica por que o Luke já consegue o Red 5 logo de cara quando chega lá em Yavin, né? Bem lembrado. E aí vem aquela pergunta, será que se fosse alguém do Y-Wing lá do Esquadrão Gold que tivesse morrido, ele ia virar um Gold ao invés de um Red? Eu acho que seria possível. São naves diferentes, com características diferentes, né? A X-Wing, elas são mais ágeis, as Y-Wing, elas são mais rápidas e têm um poder de fogo maior. Não mas eu acho que não, porque ele já tinha um espírito de piloto de caça clássico, né? Não é? Iam botar outro lugar pra ele. As Y-Wing são meio bombardeiras, não são? Exato, são bombardeiros por excelência, exato. É que a vontade do Luke sempre foi pra ir pra academia, né, meu? Então. E não é como a B-Wing que é mista, né? Ela é um misto de caça e bombardeiro. Nossa, a B-Wing é uma nave incrível. Aquele episódio de Rebels que mostra o projetista dela é um dos melhores episódios de Rebels. Olha o spoiler aí que eu não vi esse negócio ainda, caramba. Meu Deus do céu, caramba. Spoiler agora esquece, velho. Caramba, velho. Estamos falando de Rogue One. Vamos falar dos outros. Vamos voltar. Então a gente já falou um pouco da... A gente não entrou ainda na Jean, né? Vamos falar um pouco da Jean. O que vocês acharam dela? Eu gostei bastante, assim, mas eu acho que ela podia ser mais... gritar mais, assim. Acho que eu senti um pouco... Com as discussões que ela tinha com Cassian... As discussões não, a discussão... tá, aqui. As discussões que a Jean tinha... A discussão, aliás, né, que a Jean tinha com o Cassian, faltou um pouco de energia, foi essa mesma energia que eu senti falta nas cenas de guerra, né? Eu acho que podia ser mais gritar. Você foi pontual. Eu concordo plenamente. Eu senti falta de energia nela. Muito que, aliás, mecânica. eu acho que exato. É a mesma coisa que eu senti nela, na Felicity Jones, também em Inferno. Faltava alguma vibração nela no Inferno. E eu achei a mesma coisa no Rogue One. E assim, mas pelo menos uma coisa que eu achei bacana é que todos os personagens de Rogue One, eles têm uma importância muito parecida. A gente não sente que ela tem uma importância tão maior do que os outros. É muito maluco isso. Ela só tem o lance de ser a filha do cara. Mas ela não é uma fodona. Isso outro ponto positivo do roteiro. Cada um deles foi fundamental para uma parte dessa ação ter sido sucesso. Exato. Sim, exato. E é engraçado que eu até conversava com a Alan semana passada sobre provavelmente o filme ia ter jornada do herói. E pelo menos pra mim não teve. Todos eles são super-heróis, porque eu acho que a Jean não se destaca dos outros, como a gente falou, pra ter essa jornada do herói, não. Acho verdade, que acho que ela teve a função de catalisadora, de unir as pessoas. Sim. Isso. Naquele momento. Mas não teve jornada do herói. Isso. Talvez pelo grupo, né? Talvez o grupo tenha passado por uma jornada do herói, mas nenhum personagem específico. Sim. Mas é um grupo de anti-heróis, né, cara? É um monte de desajustados. Um desertou, a outra era assaltante, o outro era guardião de um negócio que nem existia mais. Então eu acho que é a junção de vários desajustados aí pra poder chegar no bem comum. A única hora que eu percebi uma passagem pelo monomito, né, da jornada do herói, é que ela não queria ser heroína e depois que ela tem aquele discurso do pai dela lá e coisa e tal, ela resolve aderir à causa. O chamado da ação, então, né? O chamado na ação é a única coisa que eu percebi. Mas faltou o tutor, que no caso ali, o tutor poder ser chamado até aquele... Como é que chama o personagem lá do Forrest Whitaker mesmo? O Sol Guerreira. Né? Ele pode ter sido o tutor dela, mas a gente não vê isso acontecer no filme, né? Porque ela foi criada por ele e ela só aparece depois, né? E o sacrifício.
né, que é quando eles morrem pra isso. Mas eu também acho que foi mais uma jornada do herói do grupo do que só dela. Por isso que eu acho que ela não teve tanto um destaque só dela. Eu acho que foi um negócio do grupo. Foi muito legal. Inclusive eu acho que se tem alguém que foi mentor pra ela foi o Chihut, né? Ele é o que mais se parece com isso, o que ensina, o que conversa com ela, o que vai passando as coisas. Mas realmente eu acho que se tem jornada do herói ali é do grupo até se tornar alguma coisa tão relevante pra Star Wars assim. Vocês têm um personagem favorito? Eu me amarrei no Chihut. Olha, eu acho que o meu é o Tarkin. Cara, o Tarkin não tem como, ele é o concurso. Mas olha, dos heróis é o Chihut. Que surpresa foi o Tarkin. Pra mim foi o K2SO. Você tá brincando? Eu pensei também no K2SO. Pra mim é K2SO. Não, pra mim foi o Chihut. Foi o mais histórico. Porque é o seguinte, você sabe o que fica legal no K2? O K2 é a audiência dentro do filme, cara. Porque ele conversa com a menina assim, é a mesma coisa, é uma criança. Por que ela pode ter uma arma e eu não posso? Ele é o sincero. Sabe? Então quando chega lá no final assim que ela vira e fala, bom, você queria tanto, pega esse negócio. Aí ele vira e fala pra ela assim, definitivamente o seu comportamento está cada vez mais imprevisível. Surpreendente e previsível. O mais legal do K2SO é que a atitude de sacrifício que ele teve foi o ato mais humano do filme inteiro. Sim, e ele é um robô. Exato. Foi. Isso é o mais legal. E ele tenta ainda enganar a tripulação quando o cara fala pra ele ficar na nave. E ele não, ele vai atrás porque ele tá programado pra proteger os caras. E ele vira e fala assim, não, é que tava tão chato lá que eu resolvi vir aqui. Mas parece que eu fiz bem, né? Porque afinal de contas ele acaba... tem uma granada que os caras jogam neles por último, assim, e ele pega e devolve pros troopers aquilo. E, né? ele ironiza, né? Eu acho legal isso, ele ironiza nessa hora. Por isso que eu te digo, eu acho que ele é o ponto de ligação da plateia com os personagens do filme. Sim. Concordo, nesse ponto é verdade. Pra mim, eu também acho ele o K2 o melhor personagem, até porque, pra mim, ele é uma referência clara de tudo que a gente queria ser e não pode, né? Porque aquela coisa que o Cassian fala no começo, que ele fala a primeira coisa que vem à cabeça, na verdade é o que a gente queria fazer, mas a gente não pode, né? Então ele realmente fala o que vem na cabeça mesmo. Ele fala pra ela não se preocupar, né? Sim, essa humanidade dele dentro do filme é muito legal. Pra mim, ele também colocaria ele como personagem favorito, sem dizer o Vader, né? Porque as aparições dele são incríveis. Caramba, isso foi legal. Aí vem uma questão que pra mim, eu queria que vocês me respondessem aí. Vocês não acham que o Vader ficou muito? Como assim? Ele passou a ser aquele Vader dos quadrinhos, que até então a gente nunca tinha visto, de repente ele é o cara que sai matando todo mundo? Mas eu acho que é isso que a Disney quer fazer, sabia? Eu acho que a Disney pode pensar em criar algo maior pro Vader pra frente, colocando ele como isso. Eu acho que é um caminho que ela pode querer seguir aí pra ganhar dinheiro com isso. Talvez, mas foi isso que aconteceu mesmo. Ele realmente passou a ser um Vader diferente daquele que a gente tinha visto até hoje, né? Eu acho importante pra história do Vader que isso fosse mostrado em filme. Esse aí é outro ponto positivo do Rogue One. Tinha que mostrar o Vader no seu ápice da maldade. E aquela sequência final dele, putz, se tem dois grandes momentos do Rogue One em termos de ligação com a trilogia clássica, um foi esse do Vader, e outro foi a aparição das X-Wings naquela batalha final no espaço, que foi maravilhosa, digna do A New Hope. Aquela aparição das X-Wings, as Y-Wings juntas, foi assim, ficava na cadeira feliz da vida. Concordo. Essa batalha aérea, minha nossa, cara, que é aquilo? Eu gostei muito. Não, vocês estão falando de batalhas espaciais. Então, pra mim, o que chamou muita atenção é assim, a inteligência do Mon Calamari, que quando ele se ligou que o Star Destroyer estava totalmente desativado por conta dos torpedos lá das Y-Wings, ele chama uma Hammerhead. Né? Essa Hammerhead, ela faz praticamente o mesmo trabalho de rebocadores, não é isso, Fábio? Desses rebocadores que pegam os grandes petroleiros para levar para lá e para cá nos portos. Exatamente. É e aí ele joga de encontro e fala assim, bom, já que aquele tá desativado, então vamos jogar aquele em cima do outro. Aquilo eu achei de uma inteligência, cara, porque o cara tá no meio da guerra, o bicho tá pegando, ninguém sabe exatamente se alguém vai ter alguma vantagem ou não, e o cara utiliza o que aconteceu na hora. Sabe? Eu achei muito legal isso, cara. E você lembrou bem, pra mim a cena mais bonita, mais impactante de Rogue One foi o momento em que aparece despedaçado no espaço aquele Star Destroyer. Cara, que impressionante que é isso aí. Não, aquilo é muito legal. E me lembrou muito aquela cena de quando a Executor, né, aquela
é o Tai, não, como é que chama? O cruzador imperial do Vader, quando ele cai na Estrela da Morte, né? No Retorno de Jedi. Mas você não tem essa... Destroyer, né? Não, o Super Star Destroyer, né? A Executor lá, né? Que é maior ainda do que essa que ele tem, que é a Devastator, que já é maior do que as outras, exatamente. Né? É impressionante. Não, uma cena que me chamou muita atenção sobre essas batalhas no espaço e tudo mais, nem a cena da batalha, mas foi a primeira vez que eu vi o Super Star Destroyer no filme. Porque eu até comentei isso com ela, era tão parecido com o da trilogia clássica que eu fiquei impressionado. A cor, tudo, a opacidade que ele estava aparecendo no espaço, eu fiquei impressionado com isso. Como que eles conseguiram reproduzir, parecia que eram as maquetezinhas do George Lucas sendo filmada para o filme. Isso me impressionou a primeira vez que apareceu. O que eu achei, eu não sei se é questão da tela, porque a gente foi ver nessas salas que tem as telas enormes, que é do chão até o teto e tal, mas eu achei que a gente consegue visualizar as naves grandes, que são as chamadas naves épicas, realmente com tamanho enorme. Você tem a noção do tamanho que é aquilo. Você fala, caramba, esse negócio é realmente gigante, né? As outras antigas eram só naves, agora não. Agora você tem realmente uns porta-aviões assim no espaço, né? Não, e aquela sacada de quando a Devastator chega bem no meio que as naves da República, dos rebeldes estão fugindo e algumas trombam com ela, né? Se chocam, exatamente. Cara, eu achei aquilo incrível. O desespero que a gente sente no final do filme, junto com os soldados da rebeldes, né? Cara, a hora que o Vader vem chegando, meu Deus do céu. E tem uma cena Vader lá que apareceu em jogos, né, cara? Que é aquela coisa dele... Você tá vendo a cena do lado de cá da porta, ao contrário de onde está acontecendo a ação. Você só tá ouvindo barulho, vendo luzes, e de repente um sabre aparece na porta. Quando a porta abre, cortou a porta e o cara que tá na frente da porta. Exatamente, eu achei divino. Porque assim, ao mesmo tempo que o Vader estava todo poderoso, né, trazendo um pouco o assunto de volta pra ele e tal, dava pra ver que os movimentos dele, com aquela capa, com aquela roupa pesada dele, era ainda desengonçado. Tanto que tem hora que eu achei ele bem legal, que tem hora que o pessoal atira, ele defende o tiro com a mão. Exatamente, igual o Império Contra-Ataca. Daí naquela hora, igual o Império Contra-Ataca. Daí ele puxa as armas igual no Império Contra-Ataca. Exato. E ali ele sai só fatiando. Isso muito mesmo. legal aquilo, Não, cara. Eu achei a direção dessa cena do Vader incrível. Aquela cena todo escuro, você ouvindo só a respiração, o sabre acende. Aquilo foi fantástico. Aquilo é de impressionar qualquer um que tava no cinema. A direção dessa cena foi realmente de cair o queixo. Foi excelente. Cai a trilha sonora nessa hora, né? A trilha sonora fica aquele silêncio. Exatamente. Você só escuta a respiração. Pesa. Matou o quê? Umas 15 pessoas ali? Ah, no mínimo. No mínimo 15. Porque o caminho dele, ele foi matando todo mundo, né? Tem um cara que ele joga no teto, que a cena é incrível. Ele pega o cara, joga o cara no teto, a hora que o cara vai cair, ele já tá matando o outro. Foi uma ele fica com a mão levantada, com o punho levantado e cortando e defendendo e vai embora. Mas ele corta esse cara. Quando o cara vai cair, ele corta. Quando o cara vai cair, ele corta o cara no meio. Não bastou ter jogado o cara lá em cima, ainda cortou pra certificar que ia matar, né? Sim. Exatamente, quer dizer, você vê que ele realmente ali, ele tá a personificação de uma pessoa má, né? Pô, eu achei incrível, porque eu não sei vocês, mas quando eu assisti isso, era na infância, talvez só o Fabra já fosse adulto nessa época. Cara, eu assisti todos os filmes de Star Wars na primeira semana de lançamento no cinema. Caramba, então eu não tô zoando, eu tô falando. Desde 78, rapaz. Eu não consegui isso não, meu. Minha mãe, merda da minha mãe. Eu tinha muito medo do Darth Vader, cara. Ele botava medo. Ele não fazia nada, mas você tinha medo dele. E outra, nesse filme, ele tá com aquele capacete parecido mesmo com o começo do episódio 4, que é aquele capacete torto, né? Um lado mais alto que o outro, e com a lente avermelhada. Isso aí. Um cuidado tão grande, cara, que eu falo, gente... A lente avermelhada eu achei sensacional. Verdade. Sim, eu achei bem lembrado. Isso daí, é engraçado, sabe? Porque quando começa Uma Nova Esperança, todo mundo na galáxia morre de medo do Vader, né? Então quando a gente assiste Rogue One e vê ele fazendo tudo isso, sabe? É de entender, né? Você entende mesmo. Daí você começa a ficar com vontade de ver alguma coisa que se passe antes, durante o expurgo do Jedi, né? Quando ele foi atrás caçar e matar os últimos, né? Porque eu acredito que seria fantástico a gente assistir um filme que mostrasse exatamente essa ascensão do Vader, né? Entre episódio 3 e episódio 4, como que ele se tornou o terror que ele é no episódio 4, né? Acho que eu ainda aposto que isso vai virar um live action aí, feito pelo Netflix, sei lá.
Seria fantástico, seria fantástico. Uma série sobre isso, algo, qualquer coisa que contasse essa história de como ele foi se tornar o que ele se tornou no episódio 4, seria muito bacana. Eu acho que pode ser a AMC, hein, Fabra? Pode ser sim. Porque a AMC é que produz hoje o The Walking Dead e é propriedade Disney, né? Ah, é mesmo, hein? Pra eles é mais complicado. Mas a AMC tem serviço de streaming próprio? Não tem, né? Não, ela é só um canal. A AMC como produtora, quem distribui na verdade é a ABC, né? Ah, é a ABC. E vamos seguir com os personagens. Base, o que vocês acharam dele? O Base? É. Cara, eu fiquei impressionado com aquela arma dele, porque ele não erra um tiro, né, velho? Ele não erra um tiro, aquilo cara, lá, e de qualquer distância. Os Stormtroopers tinham que ter um desenvolvimento daquela arma pra eles, cara, porque... E fora que ele mata vários com um tiro só, né? Ele atira, enquanto ele vai metralhando, ele vai acertando vários. A arma dele é incrível. É, exatamente. Eu gostei bastante. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de jogar Titanfall. Não. Porque o Titanfall tem um esquema assim, é uma coisa meio suicida. Mas quando você encontra vários inimigos, se você der um tempinho, a mira automática vai localizar todos eles. Você dá um tiro e os mísseis vão todos, um em cada um. Que da hora. Mas assim, você tem que ter um tempinho para que o sistema localize. Então nesse tempinho você pode morrer. Ah, tá. É aquela armadura do Homem de Ferro, né? Aquela arminha do ombro dele. É mais ou menos isso. Então assim, eu fiquei impressionado com aquela arma. Eu falei, caramba, velho, eu tinha que ter, sei lá, pelo menos a gente saber um pouco mais, né? Quando o Chirrut fala na cadeia lá que o Base foi um dos melhores guardiões, né? Aí eu fiquei mais curioso. Eu falei, puta, o que será que esse cara fez pra chegar nesse nível? Porque ele defende o Chirrut, parece que é além da irmandade, além da amizade. Parece que é um dever, né? Exatamente. E o Chirrut se aproveita disso. É muito legal a relação dos dois. É uma irmandade enorme. Eu achei sensacional, cara. Nossa, o lance dele ficar perguntando... E o Base meio que virava pra ele e falava, demorava até pra responder, porque falava, tipo, cara, você já sabe, por que eu tenho que confirmar pra você o que aconteceu? Então boa. Isso ficou implícito, mas ao mesmo tempo marcante demais. Aliás, falando sobre o humor desse filme, ele não é tão direto como em outros filmes, né? Ele é um pouco mais sutil, né? Ah, Fabra, colocaram o capuz no cego, como que aquilo é sutil? Aquele foi melhor, aquilo lá foi excelente. Mas aquele é o único. Aquela foi a grande piada do filme, né? Porque o resto é tudo humor sutil. Aquela exceção confirma a regra. Eu achei que o filme com humor no geral foi sutil, mas esse ponto que você mencionou realmente foi hilário. Esse foi a hora... Ele ainda pergunta pros caras, né, bicho? Pô, bicho, sério mesmo que vocês vão fazer isso? Eu sou cego, caramba. Essa foi a hora que mais riram no cinema mesmo. Todo mundo Todo mundo racha o bico nesse momento. Foi muito engraçado. É porque as demais tiradas vêm com o K2, né? Sim. Vem, exatamente. Todas são do K2 e umas duas só são do Chirrut. E o resto ninguém mais faz piada, cara. É muito... Porque o filme é tenso. O pessoal falava que ia ter uma pegada de O Império Contra-Ataca, que é o filme mais dark, né, da trilogia. E teve mesmo, né? Nesse ponto de ser um filme obscuro, de ser um filme tenso. Pô, cara, na primeira vez eu fiquei em choque com a morte de todos os personagens. Na segunda vez eu realmente emocionei, sabe? Então é uma coisa que você fala assim, cara, que filme forte. Né? E eles foram muito inteligentes de aliviar isso pra gente, que logo depois que eles morrem, eles fazem você vibrar com um super Darth Vader e vibrar em triplo quando aparece a Leia. O filme te dá a impressão que ele tem 2 ou 3 finais, né? Exatamente, é isso aí. E que gancho maravilhoso que deixaram pra colar com a New Hope, né? Que espetáculo, eu não esperava, eu pensava que fosse transportar de uma nave pra outra ainda, assim, que esteja à distância, ou vai um X-Wing e leva pra outro lugar. Não, a nave tava dentro lá já tava lá dentro, eu achei genial a passagem, foi excelente. E agora uma pergunta que veio pra mim que eu não consigo achar a resposta na hora que deu o salto pro hiperespaço a Tantive, por que ela não foi direto pra Yavin 4? Por que teve que passar primeiro em Tatooine e depois seguir? Essa é uma pergunta que eu não entendi. Aí eu tenho uma resposta de roteirista, então. Boa, manda. Não, porque é o seguinte, em todos os filmes a gente vê, inclusive no Rogue One, que quando o Cassian tá fugindo e ele pede pro K2 vir salvar eles, porque foi dado o tiro em Jeddah e aquela avalanche, aquela tempestade toda tá chegando neles. O Cassian diz pro K2, tira a gente daqui,
Ele fala, não, mas eu tô calculando ainda. Aí o Cassio, então eu calculo pra você. E pega e avança. A minha teoria é a seguinte... Então, fala. Então é o seguinte, então eu acho que esses cálculos do hiperespaço, como levam um certo tempo, e isso a gente já vê até nos livros, que do Luke virar pro R2 e falar assim, R2, vamos embora. Aí o R2 fala pra ele, poxa, mas ainda não calculamos, vai pra onde? Vai pra qualquer lugar, mas sai daqui. Eu lembro então disso. Pode ter acontecido isso e simplesmente os caras localizaram eles lá. Né? A minha teoria é a seguinte, lembrem que no meio do filme o Bail Organa ele já tinha feito menção ao Obi-Wan. Sim. Então eu acho que eles iriam fazer o seguinte, eles iam pra Tatooine pra pegar o Obi-Wan, mas como veio o cruzador, aí eles estavam fora do espaço ali, como veio o cruzador ali, eu falei, putz, não, melhor a gente deixar os robôs aí, a gente vai embora pra distrair a atenção deles. E aí eles levaram mas na verdade o R2 fala pro C3PO que é a parte da missão deles. Entendeu? Então eles já poderiam estar programados pra chegar em Tatooine e serem lançados lá. Pode ser, mas pode ser também que ela tenha falado pra eles fazerem isso naquele momento, em função da chegada do Imperador Cruzador. Aí ela falou, olha, vocês vão entregar, mas vocês vão entregar, como a gente não vai poder ir, agora vocês vão entregar, isso faz parte da sua missão. Pode ter acontecido isso também. Eu acho que o mais lógico aí, pra mim, por enquanto, pelo menos, é isso. Eu acho que faz mais sentido. Hã? Porque é isso que eu entendi. Eu achei muito maluco isso. Pô, a gente tá fugindo aqui, esses planos precisam chegar na rebelião. Vamos passar ali em Tatooine pra pegar o Jedi. Isso explica o fato da Tantive não estar no hiperespaço naquela hora. Exatamente, porque no começo do episódio 4 não tá. Será que quebrou no meio do caminho, né? Eu achei muito estranho isso. Falei, ela tá sendo perseguida, né? Tá sendo atacada pra ser recuperada. Exato, e será que conseguiu ser atacada dentro do hiperespaço pra ela sair na região de Tatooine? Porque pra mim até tinha sido uma coincidência. Eu não sei. Isso é outro gap interessante do roteiro. A gente pode presumir que originalmente eles iam descer com a Tantive lá em Tatooine e pegar o Obi-Wan pra ajudar. E eles, por conta dessa perseguição, não puderam fazer isso. Boa, aí faz sentido. Legal, gostei dessa. Aí é o braço da mitologia, né? Verdade. Também, a fuga. É a fuga da mitologia e ao mesmo tempo é a hora que vai encontrar o grande herói, né? O nada é por acaso, de repente a influência da força, sei lá, tem tanta coisa. Exato. Né? Que eles podem colocar. E locações, galera. Vamos partir para locações. O que vocês acharam dos planetas? Aquele planeta que o Darth Vader aparece é Mustafar ou é outro? Pra mim é Mustafar porque não apareceu etiqueta nenhuma, assim. Todos os planetas que apareceram na tela tinham o seu nome, a sua localização, de onde era, o que era. Como tinha uma refinaria de Kyber, tinha um posto mercante, e depois não apareceu mais nada. Naquele não apareceu mais nada. Só Mustafar que não aparece. Eu também pensei. Ele não estava no espaço, não, naquela hora? Não, ele tava no castelo. Inclusive, isso é referência dos livros e histórias em quadrinhos. O Darth Vader gosta de ter base em castelo. E aquilo era o castelo dele. Eu não reparei nesse ponto, e no jogo também, viu, Alan? E no jogo também, né? Tem um jogo que aparece o castelo de Vader. Ele gosta disso. E eles vão... A câmera vai passeando pelo planeta, né? Até chegar no castelo, né? Por isso que eu pensei que era Mustafar, porque é igualzinho, né? Sim, é igualzinho. As lavas correndo, é bem parecido mesmo. Mas eu tenho a impressão que eles não colocaram o nome, que era pra gente especular mesmo. É provável, aí explicaria. Pra mim é Mustafar. Eu também acho. Pra mim não tem discussão. Como não tem o nome, como o Tio falou, eu acho que não tem muito o que pensar. É isso aí, ó. Vocês sabem qual planeta é esse. Não é um planeta novo. Boa. Inclusive, na segunda vez que eu estava assistindo, você consegue perceber que a plataforma onde pousa lá a nave do Krennic, a plataforma é bem parecida com aquela que o Obi-Wan chega escondido junto com a Amidala. É bem parecida. Sim, é verdade. Então me dá a impressão que ali, como ali aconteceu tudo, ele resolveu formar a residência dele ali, sei lá, alguma coisa assim. Pra ficar faria sentido. Meio que no meio do ódio pra poder se manter daquele jeito maléfico dele, né? Deve ser. E por falar dessa locação, o que vocês acharam da cena dele na cápsula e tudo mais? Eu achei fantástico, pelo menos. O Vader não deixou cair o sabonete naquela hora. Espetacular! Achei fantástico. Foi incrível. Acho que esse foi o primeiro filme desse ano inteiro que eu não senti o tempo passar. Boa. Porque acho que todos os filmes desse ano eu senti o tempo passar bastante, demorava pra acabar o filme. Esse passou bem rápido. É muito dinâmico, né, cara? Sim. E é um dos filmes que mais visita planeta diferente, né? A gente foi lá num planeta chuvoso,
mas que não era planeta de mar, né? Não, diferente. Isso foi o mais fantástico. O que expandiu o universo Star Wars foi o que mais chamou minha atenção nesse filme. Outra coisa, também mérito do diretor aí, a forma com que são gravadas as cenas, não tem aquela coisa estática, quadrada, limpa que a gente via na trilogia clássica, que eu também gostava. Esse realmente, até na forma de gravar, aquele movimentação de câmera e tal, às vezes pode ser cansativa, mas dá uma atenção e um caráter mais humano mesmo ao registro, né? Tem horas que eu achava até que era documentário. Boa. Né? Assim, o lance da câmera na mão coloca você dentro da batalha, né? Exato. Esse foi o filme de Star Wars em que eu mais me senti inserido dentro da batalha. Bem observado. Legal, é verdade. Eu não tinha prestado atenção, mas é verdade. Boa. E eu fiquei... É perceptível como eles tentaram mudar a todo momento essa nossa percepção de Star Wars, né? Esse não é um filme de Star Wars, é um filme que se passa no universo. Porque você sente essa diferença o tempo todo. Você sente o tempo todo. Bem lembrado, Danilo. Isso explica por que eu saí do cinema com a sensação de que era Star Wars, mas não era Star Wars. Exato. Sim. Todo mundo, eu acho que saiu um pouco com essa impressão. Então, é o que eu falei, né? Esse filme é muito mais guerra do que estrelas, né? É só guerra mesmo, é porrada, é só war, sem o Stars, porque é fantástico. É verdade. E Scarif, Scarif, a impressão minha, é um planeta... Isso eu acho uma coisa que me incomoda muito ainda em Star Wars, mas me incomoda assim, no sentido de que provavelmente isso não exista, que cada planeta tem um ecossistema inteiro único, né? Não tem polo, não tem nada, né? Quer dizer, o planeta Scarif, ele é inteiro tropical, daí você vai em Hoth, é inteiro congelado, e que é o mais plausível. Você vai lá em Mustafar, é inteiro lava. Você vai agora essa lua, é engraçado que eu achava que era planeta, né? Agora a gente vê que é uma lua que é Jedha, inteiro deserto também, de novo, né? Então é muito maluco, né? Esse negócio de ser tudo uma coisa só. Você tem essa, apesar de expandir também em planetas, mas você tem realmente uma padronização ali. Aliás, falando de planetas, a cena inicial eu achei fantástica, porque tinha aqueles riscos que eu não identificava muito bem, me lembrei até 2001 naquela hora. Também me lembrei. E na verdade era a sombra dos anéis do planeta. Puta ideia genial. É muito gênio, muito gênio. É linda essa imagem. Nossa, bonita, ficou meio interestelar ali, né? E aquela nave é uma T3C, e ela antecede a T4A, que é a nave do Darth Vader, aquela classe Lambda que aparece no Retorno de Jedi. Olha que louco. A Tydirium. A Tydirium, exatamente. Ela antecede a Tydirium. Outra coisa que não teve nesse filme, né, dessa diferença entre os outros filmes de Star Wars foram as transições, né? Não tiveram aquelas transições movie maker que a gente chama, né? Aquelas transições bem simples, não teve. A única hora que pareceu que teve, a gente percebeu que era na verdade a sombra da Star Destroyer saindo assim e aparecendo outra, que eu achei incrível também aquela cena. Muito parecia bonito. Uma transição, mas era a sombra saindo. Não, esse filme realmente... Nossa. E os atores, o que vocês acharam? Então, eu gostei, aquilo que eu falei, né? A Felicity realmente podia ter um pouco mais de gritaria, ser um pouco mais enérgica, eu achei. O Diego Luna tá perfeito, eu achei perfeito. Ele podia também ser um pouco mais, gritar um pouco mais, talvez não tenha gritado, porque é como ela, por ser a personagem principal do filme, não era tão estridente, ele também se conteve. Eu teve a impressão que foi isso que aconteceu. Mas o Diego Luna, pra mim, foi, em termos de atuação, foi o melhor nome do filme. E o japonês lá, como é? Yen? O Donnie Yen. Donnie Yen também. Pra mim são os melhores em termos de atuação no filme. De atuação, né? Chewie? Pra mim é Borgullet. Muito bom! Legal esse inserir uma porque, criatura. Você sabe, é o seguinte, um pouquinho antes da coletiva que o pessoal fez na CCXP, inclusive acho que foi um dos painéis que a gente viu isso. Porque tava todo mundo perguntando. Teve uma pergunta no palco, o cara falou assim: quantas pessoas vocês utilizaram pra movimentar um personagem? Então depende. Tem personagem que são 3 pessoas, tem personagem que chega a 5, 6 pessoas. Aí o cara falou assim: e qual foi o que vocês mais utilizaram pessoas? Ele falou assim: olha, eu não posso dizer qual é o personagem, mas existe um que são 17 pessoas pra movimentar o bicho. Borgullet. Então pra mim é o Borgullet. Por o conta único disso, pra mim, cara. Só tem uma criatura lá, né, cara? Ele mesmo. Aquilo não foi totalmente por animação de puppetismo? Eu achei que era tudo 3D, por causa dos tentáculos, eu também tive essa impressão, Na verdade é uma mistura. O que o cara explicou no painel lá é que é uma mistura.
Eles têm a figura, eles têm o formato, tem tudo, o tamanho, tudo que se precisa. Só que na hora de movimentação de olhos, de boca, de dedos, esse tipo de coisa, aí entra a parte digital em conjunto. Bom, então ele quebrou o recorde que era até então do Jabba the Hutt com 9 pessoas. Exatamente. Ele falou isso no painel. Isso aí. Eu achei extraordinário, que eu falei assim, onde é que vai ter uma criatura que precisa de 17 pessoas? Não é possível isso. Nossa, é incrível. Nossa, eu não sabia. Aquele, cara. Com certeza. Muito interessante. E uma outra coisa que eu pensei em relação, não a atores, mas ainda a locação, já que ele tá falando, me remeteu a Jedha, os cristais são raros, mas eu achei interessante quando o Chirrut fala que as estrelas mais poderosas têm o coração de cristais, como é que chama? Kyber, né? Kyber. E isso talvez explique um pouco da Starkiller, né? Que é o planeta que provavelmente deve ter o núcleo de Kyber para poder caber a energia de uma estrela inteira lá dentro. Exatamente. É provável mesmo, isso explicaria mesmo. Porque outra, né? Se a gente pensar que a Starkiller, ela toma a energia de sóis, que é uma energia absurda, né? Imensurável, como diz o Orson. Ela tem que ter um esquema de guardar essa energia, né? Ela precisa armazenar e os cristais... E o cristal faz exatamente isso dentro do cabo do sabre de luz. Ele concentra uma energia num campo muito pequeno, né? O que torna ele destruidor, né? Por isso que consegue ser uma lâmina tão poderosa, com muita energia, né? Exatamente. É muito interessante isso. Sabe outra coisa que eu estava pensando também? A gente tinha comentado, eu até comentei com o Fabra, acho que na semana anterior que a gente tinha se visto, sobre os nomes. Então a gente tá falando Scarif. Aí por que Scarif? Eu fiquei pensando. Eu lembrei escarificação, que é alguma coisa de um doente que tá deitado e tal. Mas se você puxar pelo inglês, tem, por exemplo, o Scare, que pode ser do medo, e tem o Scar, que pode ser de... Cicatriz. Cicatriz, exatamente. Sabe? Então, quer dizer, quando você vê o tiro. Que o tiro parece que o cara tentou acertar a antena do negócio e acabou pegando lá no meio do mar lá, e aquele tsunami veio doido pra cima de todo mundo. A cena que aparece de vista do espaço remete muito aos documentários que você vê do teste com a primeira bomba de hidrogênio nas Ilhas Bikini. Legal. Que era também um paraíso e tal, né? Era uma coisa linda, que tinha coisa de corais e tudo mais, né? Se fosse hoje em dia, seria execrado pela comunidade ambiental. Mas na época foi o que aconteceu. Então eu fiquei pensando nessas duas coisas. Será que não é um teste de uma arma que acabou deixando uma cicatriz para a humanidade que ali ficou? Porque o planeta não foi destruído, foi só aquele pedaço. Sim, sem dúvida. Na verdade, ele acabou ficando marcado. Olha, bem pensado, muito bem pensado. E em termos de planeta, o que mais me deixou curioso é o planeta Jedha, pela história que ele deve ter tido. Exato. Aqueles Jedi gigantescos caídos na areia. Pois eu fiquei curioso. Putz, como é que era na época áurea? Como é que é a história? O que isso tem a ver com Jedi? Putz, muito legal. Porque o trailer mostra imagens que a gente não vê no filme. Aliás, muito, né? Acho que metade do trailer não tá no filme. Não tá. As falas principalmente. As falas principalmente. Então, quer dizer, será que eles reeditaram o filme depois? Ou será que o trailer foi pensado para aquilo? Porque houve um bate-papo aí, uma época, falando que o filme teve que ser 50% refilmado, né? Uhum. Será que teve alteração de roteiro? Ou será que isso foi normal? Porque o filme ficou ótimo, e geralmente quando tem isso, o filme fica uma porcaria, né? Mas eu acho que a versão DVD deve ter pelo menos 1 hora a mais. Nossa, isso ia ser incrível, cara. Nossa, eu duvido, mas ia ser muito legal. Mas vocês já pensaram o seguinte? O pessoal da Disney falou assim que teve que fazer algumas refilmagens pra deixar o filme mais leve. Pô, caramba. Então que tamanho, que peso tinha esse filme antes? Então, eu acho que isso deve se confirmar principalmente se você vê como o filme tem uma dinâmica muito rápida, muita cena, muita informação. Eu acredito que originalmente o filme talvez não devesse ter tanta informação rapidamente jogada assim. Eu acho que essas cenas adicionais devem ajudar a dar um pouco mais de equilíbrio para essa trama. Por isso que eu torço mesmo para que tenha bastante tempo a mais aí na versão estendida. Vai ser legal. Ô Fábio, eu queria fazer uma pergunta pra você que é um cara viajado. Lá vem. Pra não falar viajando. Bom, isso também, os dois. Você não reconheceu aquela cidade de Pedra? Ou de Petra? Quando os caras estão chegando pra encontrar o Sol Guerreira?
Cara, eu lembrei muito, tem referência das esculturas ali, da forma com que é feita na pedra, eu achei. Mas é que a Petra, ela foi muito estigmatizada com Indiana Jones, né? Uhum. Então, em termos de filme, assim, depois que apareceu Petra e Indiana Jones, não dá pra fazer a correlação. Mas você tinha, assim, antigamente nos povos, me escapou agora o nome do povo que fez a cidade esculpida na pedra lá, mas é a mesma técnica, assim, eu vi muita similaridade. Realmente é um lugar que teria bastante quando a eu vi ver. na tela, cara, na hora eu lembrei do Fabrício. Eu falei, puta, o Fábio vai saber disso aí, cara, porque eu tô lembrando o que é, mas eu não sei o que é. Ele vai saber. Lembra mesmo, lembra bastante mesmo. É uma boa referência, uma boa, legal, interessante. Gente, já que a gente entrou em referências, que mais vocês viram de referência lá que a gente ainda não comentou? Peraí. Cara, o leitinho azul da Tia Beru, né? Logo no comecinho. É a primeira referência, né? Pode crer. E assim, por mais que os caras estejam parecia ser um planeta vulcânico, porque tinha uma terra escura, mas ao mesmo tempo com grama, lembrando muito a vegetação havaiana. E você via que tinha aqueles umidificadores no meio do negócio. É isso que eu ia falar, os umidificadores estavam ali também, né? Porque outros chegam e falam assim, pô, você virou fazendeiro, né? Achei bem interessante aquilo, bem interessante. E os Death Troopers? O que é aquela fala deles? Que língua é aquela? Os caras então, eu acho que assim, é justamente pra ninguém saber o que eles estão conversando, né, cara? Deve ser, né? Mas o que adianta? Exatamente. Já que dá pra saber, não precisa sair a voz pra fora do capacete, né? O QSL, QRU. Uma coisa muito esquisita, não dá pra entender nada que eles estavam falando. É mesmo, eu não também. E eles teoricamente deveriam ser uma mira melhor dos Stormtroopers, né? Então a gente vê que a força funciona muito forte com o Chirrut na hora que ele atravessa lá, né? Porque até então todo mundo que tentou sair pra poder mover a alavanquinha no final do filme tomava um tiro. E o Chirrut conseguiu ir rezando, né, e tal. É um negócio muito maluco mesmo. Pô, cara, né? Mas quando eles descem do transporte lá, eles não erram nenhum tiro, cara. Exatamente, eles não erram Não erram nenhum, você vê que eles derrubam todo mundo. É impressionante quando aqueles caras chegam. Foi mais um ponto positivo dessa parte do roteiro. E vocês ficaram com dó do diretor quando ele morre pela própria arma dele? Não, eu achei poético. Né? É uma justiça poética aquilo ali, né? Porque eu achei poético, é legal. Eu achei o Tarkin tão perfeito nesse filme, cara. Exato, ele encaixou na trama de uma maneira que eu jamais poderia esperar. Nossa, que demais. Porque a gente vê ele em Rebels, na terceira temporada, ele tá mauzão mesmo. A gente vê esse Tarkin. Parece que é o personagem mais coerente em todas as mídias que ele aparece até agora, é o Tarkin. Né? A gente não vê mudanças muito grandes nele. Isso eu achei muito interessante. Acho que por isso que ele, pra mim, foi a grande surpresa do Rogue One. Ele realmente funciona muito bem como personagem que a gente já conhecia no A New Hope. Funciona muito bem como elo pro personagem aqui do Rebels. Totalmente adequado ao livro que fala dele. E ele apareceu muito mais do que eu esperava. Muito mais do que eu esperava. Mas vocês leram a participação dele no Estrelas Perdidas? Não. No livro? Fala um pouco. Então, porque ali, cara, ele faz um papel de paizão, bicho. Ali é diferente do que a gente tá acostumado a ver. Olha que louco. Porque tem um casal, logo no comecinho, é o casal que vai participar de toda a história do livro até Retorno de Jedi, porque o livro se passa durante os 3 filmes, né? Então é um casal de crianças que são amigos e eles têm muita vontade de servir ao Império, eles têm muita vontade de pilotar naves e tal. O negócio deles é sair do planeta onde eles estão, porque é um planeta muito, muito distante do centro da galáxia, e eles não tinham perspectiva nenhuma de vida, a não ser que eles quisessem ser fazendeiros. E isso eles definitivamente não queriam ser. Então, durante uma das... Pode falar. Durante uma das visitas do Império nesse planeta, quando as tropas saem, quando elas avançam no terreno para poder verificar o local e o povo que está vivendo ali, esse casal de crianças entra dentro de um dos transportes para brincar de que estavam realmente voando no espaço. E nessa que eles estão brincando lá, quem que aparece? É o Tarkin. Olha. E aí as crianças ficam, né, literalmente com o cu na mão, né, cara? Porque falavam, danou-se, né? Morremos aqui, porque... E ele já tinha fama já. Já era o Tarkin, ele era o cara. E as crianças sabiam. Aí ele com aquela fleuma toda, e isso fica bastante claro no livro, aquela fleuma inglesa, como se fosse a Royal Air Force, alguma coisa assim. Ele fica esperando então que ele saia, porque ele se liga, o cara tá olhando, eles saem da nave, e aí ficam de cabeça baixa no hangar.
E aí ele chega perto deles e fala, então vocês querem voar? Então vocês gostam de naves? Vocês querem mesmo servir ao Império? E aí ele vem com aquele papel de pai. Não, se vocês estudarem, se vocês realmente se aplicarem, se tornarem ótimos pilotos, com certeza o Império terá total interesse em que vocês sirvam as suas forças. E aí as crianças endeusam o cara. Fala, caraca, velho, olha o que esse cara veio falar pra nós. A gente achou que tomou uma carcada, o cara vem aqui e fala pra gente melhorar, que a gente vai pilotar pra ele. Então essas crianças, que depois são adolescentes e depois adultos, crescem com essa ideia do Império, de que o Império vai recebê-los bem, que vai abraçá-los para a causa. E é só lá dentro do Império que eles vão tomar ciência de que não é bem aquilo. Que eles vão ser mais um peão lá dentro. Então, apesar de ser uma ceninha curtinha logo no comecinho do livro, aquilo vai acompanhar eles até o final, porque é uma lembrança de infância. E eles são um casal? São dois amigos? Isso, é um casal. Um casal, tá. É um casal, É um garoto, é o Tane Carell, o nome do garoto, e Sina, eu não vou me lembrar agora o sobrenome dela, mas é Tane e Sina, é uma menina e um garoto. Que interessante. Eles têm praticamente a mesma idade, então o que eles faziam no planeta deles é explorar cavernas, porque não tinha nada no planeta, e eles sonham em voar, né? Então quando eles conseguem passar no concurso e entrar pra academia, eles ficam realmente realizados, ficam esperando assim, puxa, será que no dia da minha formatura a gente vai encontrar o Tarkin? Será que ele vai olhar na minha direção? É uma coisa meio assim, sabe? De celebridade. Que louco. Só que é uma celebridade militar. Entendi. E é interessante pensar nisso porque todo exército ditatorial prega esse tipo de coisa, né? Que você será importante quando no final você só vai ser mais um. E tio, isso que você falou... O Saddam Hussein fazia isso, né? Exatamente. E tio, isso que você falou do Tarkin casa totalmente com o livro Tarkin, porque mostra justamente que o Tarkin é um brilhante estrategista, uma pessoa objetiva, seca às vezes, mas que nunca deixa de considerar o fator humano nas escolhas. Então ele sempre pensa em como a pessoa vai agir, em como a pessoa pode ser útil, ou seja, ele não é desumano nesse sentido. Ele é inteligentíssimo, estrategista, brilhante, frio, mas ele não desconsidera esse fator. Boa. É uma esperteza do cara que é peixe grande no exército, né? Ele quer os melhores pra poder, né? Lógico. E no Rogue One ele deixa transparecer isso da mesma maneira. Ele usa o pessoal, né? Não é à toa que ele subiu do jeito que ele subiu, ele acabou se tornando até o chefe do Darth Vader, né? A gente tem isso muito claramente. É muito interessante. Não, e ele faz um jogo psicológico mental com o Orson, que o Orson acha que tá sendo, sabe, enganado, ou que estão passando ele pra trás, mas ele não vê que é o próprio Tarkin que tá fazendo isso. Exatamente. E quando chega lá na frente que o negócio funciona, aí ele fala assim, não, pode deixar que eu vou comunicar ao Imperador, porque a partir de agora eu assumo o controle desse negócio. Fala, como? Se fui eu que criei? Não, velho, não interessa, você criou, o problema é seu, o negócio é meu. O negócio fica é meu, por isso. Exatamente, fala assim, não, você já provou, como é que ele fala? Você já provou que como líder militar você não presta, então deixa que eu uso. Você fez arma pra eu usar, sai fora. É bem isso mesmo. E quando o cara questiona ele, o cara ainda joga na cara, né? Fala assim, tem certeza que você é? Então você sabe que o cara saiu, mas você acha que ele saiu sozinho? Ninguém ajudou ele? E aí que os caras citam o tal do Ido, né? Isso. Não sei se é planeta ou se é o sistema Ido que eles falam. Que é onde tá. Assim, a informação saiu lá de Ido. Eadu, Ido, sei lá como é que se fala. A escrita é Eadu. Eles dizem Ido. Na hora que ele fala isso, né? Maravilha. Eu diria que, pra mim, pelo menos, os principais pontos positivos é aquilo que a gente falou, essa diferença do resto dos filmes de Star Wars, porque dá um pouco de respiro, né? A gente sabe que vai ter uma coisa muito mais pesada. E eu que sou fã da DC Comics, sem dúvida nenhuma, esse filme é muito mais denso, muito mais pesado, que faz a gente pensar, que faz a gente repensar talvez tudo que a gente tem vivido, como vocês falaram no começo. Desde a primeira cena do filme, que a gente vê uma cena pesada de uma menininha vendo a mãe morrer na sua frente e o pai ser levado, até a última cena do filme, quando a gente vê o sacrifício da galera. Pra mim, esse é o principal acerto de Rogue One. É um filme que pesa, é um filme que você sai do cinema realmente engasgado. A hora que a explosão atinge o casal na praia lá, me lembrou aquele filme do Meteoro, que a onda gigante vem assim. Bem lembrado, é verdade. É verdade. E eu acho que ponto negativo, eu diria que talvez o meio do filme ali, o filme perde um pouco de ritmo, ele dá uma engasgada,
demora pra engrenar de novo, aquele momento que eles chegam lá na base dos rebeldes e tudo mais. Mas eu acho que não tem muito. E eu acho que, como a gente já falou da Felicity Jones, pra mim ela... Você não consegue ver uma pessoa, uma guerreira realmente ali, né? Você vê uma pessoa, talvez, que tá muito mais preocupada consigo, até fazer a jornada de entender a rebelião, mas eu acho que falta energia nela. Eu acho que o ponto negativo seria esses dois, talvez. E como a gente falou também, a trilha sonora, que realmente pra mim não é marcante. Eu, pelo menos, não lembro de nenhuma música do filme. Eu também não lembro, não. Sei. Bom, da minha parte, pontos positivos, né? O roteiro, pra mim, eu não tenho o que emendar, foi uma surpresa genial. A participação do Taki, como eu já falei, também foi espetacular. Os atores todos, com exceção da Felicity Jones também. Eu esperava também o Krennic também um pouco mais energético também. Eu fiquei com muita pena do Krennic, cara. No final, né? Isso foi ponto negativo. O Krennic e a Jean, eu achei que eu esperava um pouquinho mais. A trilha sonora também eu esperava um pouquinho mais. Os efeitos, a edição do filme é espetacular, gostei muito, sim. Achei excelente. O Vader tá na medida certa, talvez pudesse ter um pouquinho mais, não sei, acho que em função do roteiro, não, tá ideal o Vader, a quantidade de vezes que o Vader aparece pra mim ficou bastante bacana. As referências a outros personagens, né, da trilogia clássica também foi um ponto altamente positivo e inesperado. Totalmente. Né? Bom, pesando tudo, acho que é isso aí. E aí, tio? Cara, eu vou ser o chapa branca da história, né, bicho? Você falar pra mim pontos positivos e pontos negativos, negativo mais do que pessoal, não apareceu nenhum Wookiee no filme. Cara, é mesmo, eu não tinha pensado nisso. Verdade. Corporativista. Apareceu um monte, cara. Apareceu um monte de aliens. O que é aquele Wampa branco que não é o Wampa? Então, eu tô achando que o Wampa cruzou com o Wookiee e deu aquilo que tá no robô. Deu aquela coisa esquisita lá, né? Sabe, então assim, no meio de toda aquela galera, no meio de todo aquele monte... Eu até na segunda vez que a gente assistiu, eu fiquei procurando. Falei, deve ter algum perdido e eu não vi, cara. Não é possível, né? Porque, inclusive pra quem leu a trilogia do Troll, aquele mercado que aparece, aquele posto mercante lá, é como se você estivesse vendo a descrição do Timothy Zahn falando do mercado onde os caras perseguem a Leia. Onde os caras estão tentando capturar a Leia e o Chewie vem salvar os dois assim, voando baixo com a Millennium Falcon, né? Pode crer. Aquele mercado me lembrou muito aquilo. Eu falei, cara, é exatamente o que o Timothy Zahn descreve como um entreposto lá que os caras estão fugindo e ninguém sabe que eles estão lá, mas na verdade todo mundo sabe, né? Então, o fato de não ter aparecido nenhum Wookiee me deixou assim... Não que é ponto negativo, mas eu esperava ver, porque se o Fábio não gosta do fanservice, por conta do termo, eu acho que é bem legal fazer esse tipo de coisa, porque tá valorizando o que a gente gosta já, vai fazer 40 anos aí no ano que vem. Isso não é fanservice, isso é fan honor. Né? Boa. Pode até ser fan, sei lá. Porque fanservice tem um termo tão pejorativo que eu não gosto. Acabou ficando pejorativo. Exato, o termo, né? exato. Eu nunca tinha pensado, mas é verdade. Fanservice ficou aquela coisa. Eu vou colocar isso aqui só pra agradar, mas não tem explicação nenhuma. Exatamente. Concordo, acho que o fan honor fica mais bonito de falar. Gostei disso. Eu não sei, mas eu achei ótimo a gente poder ver os caras se esbarrando com o Dr. Evazan e o Pão da Baba. Sabe, no meio de tudo. Na hora me veio na cabeça assim, mas eu sou condenado em 12 sistemas. Eu falei, putz, o que o cara tá fazendo esse é um lá? 12. Porque já era um outro... Outra coisa que me deixou muito curioso. O código da nave, SW0608. Então, o que deve ter alguma referência nisso, cara. Eu pesquisei na internet e não achei nada, cara. Porque, 0608 pode ser, sei lá, agosto de 2006... Ou pode ser, sei lá, junho de 2008. E SW pode ser Star Wars. Cara, não sei, eu fiquei pirado. E não achei referência em lugar nenhum. Eu pensei assim, estamos, ou algo assim, né? Star Wars, estamos entre os episódios 6 e 8. Mais ou menos isso. Interessante. É que o negócio se passa antes, né? Porque tá sendo feito o episódio 7. Então, não sei, eu pensei em alguma coisa assim, mas também não eu sei lá, acho que não procede. É coisa da minha cabeça de fã eu não... Porque todo número costuma ter um motivo em Star Wars, né? Exatamente. E assim, não é que só tem um motivo. Se o número tá lá e ele não tem um motivo, por que ele ia ser legendado? Exato. Não precisa. Então tudo aquilo que o pessoal legenda é porque tem importância.
Porque a ordem não é nossa aqui, a ordem vem da Lucasfilm de fora. Ó, você tem que colocar isso aqui tem que aparecer, porque é citação direta do diretor. O diretor, ele deixa muito, muito claro o que ele quer que apareça e o que não quer, o que não precisa. Que é o fato, por exemplo, do bate-papo dos Death Troopers. Sabe? É que nem o Fabra falou, por que ia sair o som dos caras se não era pra ninguém saber o que eles estão falando? Exatamente. São alienígenas, não são? Como que é esse negócio aí? Acho que seria mais uma explicação, falar assim, Stormtroopers humanos não acertam nada, então os alienígenas não erram uma. Qual que é a raça dos caras? Vai saber. Você não viu nenhum sem capacete, né, cara? Não dá pra saber se de repente não é. E eu achei bacana também a história ser pequena, sabe? Eu achei bem legal isso. Porque se passa o quê? Acho que a história dura 5 dias? É bem interessante. Acho que não chega tudo Talvez isso. não chegue nem a isso. Acho que 3 dias no máximo, acho. É muito legal, 3 dias no máximo. Isso. Porque assim, logo no começo ela acorda na prisão, tá sendo transportada, é pega, né? Leva pra lá, aí viram a noite dos caras pra localizar onde estão. Quando ela já tá na ação seguinte, depois que sai do hiperespaço, tá de noite, então tudo bem, pode não ser o mesmo sistema solar, mas já é a noite quando eles chegam em Ido. Isso. Aí já seria a segunda. A terceira seria amanhã, que já tá ao entardecer, quando tem o tiro em Scarif. Então seria por volta de 2 a 3 dias. Isso aí, exatamente, isso mesmo. Não é? Eu também tive essa impressão também, 3 dias no máximo estourando. É muito rápido, cara, é muito dinâmico. E é legal porque fica fechado num grupo pequeno. Eu gostei, cara, eu achei... Puta, eu tô apaixonado por esse filme, não tem o que dizer. E pra muito vocês, dentre os 8 filmes, em que posição fica Rogue One? Nossa, cara, é tão difícil responder isso. Eu respondo fácil. Eu coloco entre os 3 ou 4. Pra mim tá em quarto. Pra mim tá em quarto lugar. Qual pra mim tem terceiro. Na ordem, Retorno de Jedi, Império Contra-Ataca, A New Hope, Rogue One, episódio 7, episódio 3, 2 e 1. Boa. Eu inverteria os 2 primeiros. Eu coloco o Império primeiro. Você é a grande maioria da massa, né? Eu não sei, cara. É o que mais me marcou. É o primeiro que eu vi, cara. Eu vou repetir aqui, eu já falei várias vezes, de uma pesquisa que o jornal USA Today fez com fãs sobre a trilogia clássica. E 80% dos fãs preferem Império Contra-Ataca, 12% Retorno de Jedi e 8% A New Hope. Acho que no mundo inteiro é mais ou menos por aí. Boa. Legal, interessante. Eu discordo disso aí. Eu acho que essa informação é meio hypada, pra dizer o mínimo. Mas foi uma pesquisa que eles fizeram. Eu explico por quê. Eles fizeram pesquisa. Porque é o seguinte... Então, tudo bem, pode ser, a pesquisa é feita com pessoas, olha, resposta direta, qual que é o seu? É esse. Pra mim, o que acontece? O que a gente pergunta, isso é assim, dentro do fã-clube, a gente pergunta isso desde que existe o fã-clube. Qual que é o seu preferido? Qual que você gosta mais? Não sei o que e tal. E nos últimos tempos, uma resposta que a gente tem recebido e que tem surpreendido muito, é a galera dizendo que, eu gosto mais do episódio 1. Eu lembro. Gosto mais do episódio 3. Verdade. Sabe? Por quê? Porque são os filmes que a galera conheceu Star Wars. São os filmes que elas começaram a tomar... Pra mim, pegou por causa disso. Tem gente que prefere episódio 7, hein? Tem mesmo. Eu acho um puta filme. Eu coloco ele que nem você. Eu coloco ele em quinto ali. Talvez até em quarto, eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas com relação a Uma Nova Esperança ainda. Mas pra mim, Uma Nova Esperança é o melhor. Você acha melhor ainda? Legal. Pra mim é o melhor, mas assim, é porque eu conheci Star Wars com ele. Isso que eu ia falar, a importância histórica. É um dos poucos filmes que é fechado dentro dele. A importância histórica de A New Hope pra saga. É o tipo de fã que olha pela importância do filme. Isso, né? Isso, eu acho que eu sou esse. Tem uma outra coisa, o Rogue One vai deixar a New Hope ainda mais forte. Sim, exatamente. É verdade, porque na verdade é um filmão de 4 horas, né? Transforma a New Hope na continuação desse filme. Concordo. Porque ele vem pra resolver o pepino que o Rogue One deixou em aberto. Bom, pessoal, então fechando aí, tá sendo super legal. Se deixar, a gente vai falar aqui o resto da noite. A gente vara a noite, porque Star Wars tem muito assunto. A gente acabou de ver o filme essa semana, tá todo mundo empolgado. Espero que vocês tenham gostado do papo.
Vou convidar vocês a conhecer o canal. Espero que vocês, se vocês viram alguma coisa que a gente comentou aqui, que vocês concordam ou discordem, deixe um comentário no post onde você encontrou esse podcast, esse VeioCast melhorado. Deixa a tua opinião falando, se você já acompanha o VeioCast há um bom tempo, fala o que você achou dessa nova forma. Também você pode deixar suas perguntas, a gente vai começar a fazer um esquema bem assim. Com relação a esse podcast, você deixa as perguntas que vocês acham interessantes, que você gostaria de saber o que a gente acha sobre esse assunto. Você deixa aí no comentário e no próximo podcast a gente abre respondendo essas perguntas e depois entra no novo assunto. Legal? Então eu vou deixar a galera se despedir de vocês aí agora, fechando pra gente poder deixar vocês descansar. Mas aí, Danilo. Bom, galera, obrigado pelo papo, sempre fantástico estar falando com uma galera que entende tanto do assunto dessa forma. Espero que vocês tenham gostado. Todos nós fingimos que entendemos. Boa. E é isso aí, vocês também, quem quiser conhecer o canal Os Mestres do Universo também tá lá no YouTube, é só digitar que é fácil de achar. E eu vou obrigado deixar todos os links aí embaixo também. Sim, e obrigado aí pela companhia de vocês, essas quase 2 horas falando de Star Wars, que é sempre fantástico. Danilo, os vídeos que eu mais gosto do seu canal são aqueles que você fala assim, como começar a ler tal personagem? Cara, eu adoro que você traz dicas riquíssimas de quadrinhos que muitas vezes eu tenho. Já esqueci até onde estão, mas eu vou lá procurar porque eu quero reviver tudo aquilo. Parabéns, cara, é muito legal. Valeu, obrigado. Muito bem. Sou eu? Sim. Tá bom. Sim, senhor. Bom, isso é muito legal, né? Star Wars é uma coisa maravilhosa, que difere de outras franquias, com todo respeito a elas, por conta de todos os valores que Star Wars passa de uma maneira mais... histórica, mais mitológica, mais forte, mais apegada a valores, né? Por isso que Star Wars é o sucesso que faz. E a gente poder estar vivenciando isso junto, conversando isso junto, vendo outras pessoas fazendo o que a gente faz, né? Inclusive, para quem ainda não teve o prazer de ir numa JediCon, que está ouvindo a gente agora, vá numa JediCon, conheça o trabalho do Conselho Jedi São Paulo. Tio, eu vou deixar o tio finalizar, ele vai falar mais sobre isso. Mas, assim, todos nós estamos aqui porque a gente gosta de Star Wars e foi Star Wars que fez com que a gente criasse laços de amizade tão bacana. Então, assista de novo Rogue One, assista todos os filmes de Star Wars, participe desse movimento de fãs que tem aqui no Brasil, que é maravilhoso, tá? Então, espero que você que está ouvindo aí, a gente possa conhecer um dia. Eu, você, o ouvinte, o Alan, o tio e Danilo, todo esse pessoal aí vai ser muito bacana. E siga aí o Conselho Jedi São Paulo e os Conselhos Jedi dos outros estados também para se informar sobre as atividades de Star Wars aqui no Brasil. Certo, tio? Certo, né, cara? Você já falou tudo, eu vou dizer o que agora, né? Não, o Fábio é desses, cara. Ele chega lá no palco e ele fala, não, porque é assim, porque é assado, não sei o que e tal, agora com vocês e o tio. Tipo, não sobrou nada pra mim. Desculpa aí. O que eu vou fazer? Eu vou cantar e dançar lá na frente, né, cara? Porque, cara, assim, eu sou sincero em dizer que eu nunca participei desse tipo de coisa, não sabia como que era. Me surpreendi com o convite. Mas quando o Alan me disse, olha, vai ser só um bate-papo, o Fábio vai estar no meio, o Danilo a gente conheceu há pouco tempo, eu falei, bom, então é o seguinte, cara, se é toda essa catrefa que conhece tudo isso aí, eu só vou atrapalhar os caras, porque eu sou aquele que faz perguntas, eu sou aquele que quer saber um pouquinho mais. Então acho que eu que sou o cara que vai trazer a pergunta do público pra vocês. Você é o cara da JediCon. Boa! Não vem com essa não, rapaz, para com isso. Faltou isso é Marcão lembrança pra chamar do Marcão. É o Marcão Jordan que faz esse tipo de brincadeira comigo, filho da mãe, mas deixa aí. Então eu queria agradecer demais pela oportunidade de poder fazer esse tipo de trabalho. Eu nunca me imaginei fazendo isso e de repente estou aqui com vocês participando. Eu achei muito bacana, achei muito legal e espero que os próximos sejam tão, como é que eu posso dizer, que possa render tanto quanto esse, porque é realmente bem legal para nós e eu espero que seja legal também para quem está ouvindo, que tragam sugestões, tragam perguntas, porque daí vai ajudar bastante o nosso trabalho aqui também. Beleza? Brigadão e até o próximo. Só sugerir para seguirem o Conselho Jedi São Paulo aí no Facebook, Instagram, onde mais, tio? Tá bom, Fábio. Já que o Fábio tá me dando aqui a letra, tá me dando um cutucão aqui do lado, falando assim, fala isso, presidente, fala, presidente. Porque aqui só tem velho, né, bicho? Quadrinheiro velho já é um.
O resto, então, você imagina, só tem pré-histórico aqui. Pra esquecer das coisas é fácil. Depois que eu entreguei a idade, que eu assisti no cinema New Hope. Não tem jeito. Se você que está no Facebook, então é só procurar Conselho Jedi São Paulo. Tem o conselhosp.com.br, que é o nosso site. Tem todos os links lá, você pode acessar. Tem desde lista de discussão do Yahoo, que eu acho que ninguém usa mais, mas até Instagram, Twitter, enfim, toda aquela parafernália de área virtual que tem de rede social, o Conselho está com o pezinho lá. Então vai ser difícil você não achar a gente. Até no site conselhojedi.com.br você encontra os links de outros conselhos. Também são 9 conselhos hoje por todo o país. Tá? Então, se você não é de São Paulo, não tem problema, pode procurar aí perto de você, vai ter alguém que vai te atender e você vai poder se divertir, ir nos encontros, saber das nossas ações e quem sabe um dia até a gente se encontra numa JediCon por aí. Isso ia ser o melhor. E pra fechar, vocês acham que de filme nerd, essa é rápida, de filme nerd do ano 2016, Rogue One é o melhor? Ai, cara. Sim. Pra mim é sem dúvida. Coraçãozinho fica aí, né, Fabra? Fica meio com o Doutor Estranho ao menos no meio? Doutor Estranho pra mim foi o filme. Eu esperei 30 anos por Doutor Estranho pra sair filme. Pra mim, um do filme do ano, pra mim... isso aí é fala de fã, fala cara. de fã mesmo. Isso aí é choro de fã. Sim, o Rogue One é espetacular, perto do Doutor Estranho, mas eu, como fã, no coração, gostei mais do Doutor Estranho. Eu também fiquei entre Doutor Estranho e Rogue One, cara. Todos os outros eu apago. Até o Deadpool que eu gostei muito, mas esses dois... Chewie? Mas pra mim, Rogue One, cara, sem dúvida. Sem dúvida. Danilão? Rogue One, sem dúvida. Aê! Galera, isso aí, esse foi outro Velho Cast. Obrigado pela sua audiência e até o próximo, que a gente não sabe ainda qual assunto que vai ser. Valeu, boa noite! Boa noite. Valeu, abraço! Falou! Tchau, tchau.